dia. Tudo bem? Bom, parece meio estranho para vocês, né? Porque eu não sou o titio Leão de vocês, né? Mas ele está ali atrás. O titio Leão hoje ele está meio impossibilitado, né, de ministrar aula para vocês. Ele não está muito bem de saúde, mas ele fez questão, mesmo assim, de vir se despedir de vocês, né? Porque hoje, infelizmente, né, ou felizmente, é a última aula de cálculo 1 desse semestre, né, de vocês. Agora, graças a Deus, não é verdade? Diga. Se eu dormir bem? Olha, eu tenho uma bebê de 5 meses, então dormir bem é uma coisa que, por enquanto, eu não sei como que é, né? Mas, quando ela crescer mais um pouquinho, eu vou saber. O Leão já passou por isso, ele sabe como que é, né, Leão? Mas, obrigado pela preocupação, tá? Bom, então, como eu estava falando, hoje é a última aula, né, de vocês, então vai ser uma aula um pouquinho diferente, né, porque a gente quer fazer, logo nesse início, um agradecimento especial a uma das equipes que compõem esse projeto, né? Tem várias equipes que compõem esse projeto, né? Tem a equipe dos professores, tem a equipe da comunicação, tem a coordenação, tem alguns outros professores que nos ajudam, e tem uma equipe muito especial que é a equipe da monitoria, né? Os monitores que estiveram juntos com vocês aí nesse semestre, ajudando vocês, auxiliando. E esses meninos, esses rapazes, essas moças, eles têm um trabalho que vocês não sabem como que é. Porque eles têm que elaborar lista, eles têm que ter precisão na elaboração e na correção dessas listas, eles ajudam na correção das provas, eles estão disponíveis aqui durante toda a semana para ajudá-los, tirar dúvidas, etc. Eles têm os plantões, as sessões de monitoria, né? Os plantões é que eles ficam aqui, né? As sessões de monitoria, que são às sextas-feiras, eles aplicam as provas. Então, a gente queria fazer um agradecimento especial a esses rapazes, essas moças, tá? E aí eu queria chamar um a um aqui, começando pelo Christopher Lopes, e eu queria uma salva de palmas para cada um, tá? Genivaldo Silva, não chegou? A salva de palmas para ele. Pode ir. Manuel Antônio. Manuel Francisco. Gustavo Alves. Madier da Costa. E o Ítalo Silva. Bom, tem vários outros monitores, né? Só que nesse horário são esses monitores que estão presentes, tá? E a gente queria fazer um agradecimento muito especial a vocês, tá bom? Por todo o trabalho, por todo o empenho, por toda a dedicação que vocês tiveram. A gente sabe que é muito trabalhoso, como eu falei lá no grupo, a gente sabe que elaborar questões, pensar em questões, adaptar questões, resolver essas questões, corrigir prova, enfim, é um trabalho muito cansativo, mas a gente sabe que é muito prestigioso, né, e traz muitos frutos, muitos benefícios para vocês, que pode ser que não apareça agora, né, mas no futuro vai aparecer, podem ter certeza disso, tá bom? E aí a gente queria que algum de vocês desse uma palavrinha. Quem se disponibiliza? Pode falar? Fala aqui no microfone mesmo. Vou tirar aqui, peraí. Ah, tá amarrado aqui. Vem aqui falar. Que aqui tá amarrado. Ah, já tá aqui. Bom dia, gente. Vamos falar umas palavrinhas com vocês. Primeiramente, eu acho que os membros da equipe devem todos pensar dessa forma, que todos nós estamos tentando colaborar com o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento acadêmico de vocês. E saber que, de certa forma, a gente pôde modificar isso, pôde intervir, pôde melhorar, é muito gratificante para todos nós. Acreditem, apesar de ser muito trabalho, como o professor elencou,
é extremamente gratificante ver que uma pessoa consegue, principalmente o aluno que não é tão bom, não é tão hábil naquela disciplina, ele consegue superar as próprias dificuldades e consegue, de certa forma, se dar bem na disciplina e, sobretudo, né, compreender a matéria. Tá? O grande agradecimento é a vocês, tá? Que confiarem no nosso trabalho e confiarem no projeto. Tá? São algumas palavrinhas que devem sintetizar o que todo mundo deve sentir a respeito disso. Tá? Uma salva de palmas para vocês, tá? Agora eu esgotei a minha bateria social. Rapaz, tu fala bem, né? Tu quer dar aula no meu lugar? Bacana, gostei. Parabéns. Mais alguém? Não? São todos tímidos. Mas tá bom, ele já sintetizou bem o que eles sentem, né? E eu acho que é bem legal tudo isso, então a gente fez questão de apresentar esses monitores, que é uma parte da equipe de monitoria. Esse semestre eles tiveram um trabalho a mais, né? Bastante trabalho a mais por conta das correções das provas, que nos semestres anteriores a gente tinha provas, 3 provas somente, né? Tinha a prova da primeira avaliação, da segunda avaliação e da terceira avaliação. Esse semestre a gente resolveu fazer algumas adequações e a gente acha que surtiu efeito, né? Porque forçou vocês a estudarem de maneira meio que contínua, né? E pensa bem, como eu falo para os meus alunos da tarde, porque eu sou professor da tarde, né? Na verdade, eu nem falei meu nome, né? Desculpa, gente, meu nome é Emerson, tá? Meu nome é Emerson, sou professor de cálculo 1 da tarde, tá? Então eu falo para os meus alunos da tarde, não, para e pensa um pouquinho. Já pensou, vocês fizeram 4 provas em cada avaliação, né? Já pensou você fazer uma prova só com os conteúdos das 4 provas? Seria bem mais pesado, eu acho. Então, tudo que a gente faz aqui, que a gente pensa, toda a equipe, é para o benefício de vocês. Então, a gente acha que foi interessante e, por isso, a gente pretende manter para os próximos semestres. Tá bom? Então, quando vocês chegarem lá em cálculo 2, com o professor Tiago, provavelmente, vocês vão seguir mais ou menos no mesmo ritmo. Tá bom? E, mais uma vez, uma salva de palmas. Queria agradecer vocês, tá? Obrigado. Valeu. Bom, daqui a pouco o professor Leão quer dar uma palavrinha com vocês, mas eu queria já iniciar a nossa aula, tá? Hoje a gente vai dar continuidade nas aplicações de integral, que o professor Leão já começou a falar com vocês. E hoje eu meio que tenho a tarefa de entregar a prova de vocês, né? Dar de mão beijada a prova 12 de vocês, né? Não, estou zoando não. Isso aí, na verdade, o professor Leão já fez, né? Porque nas aulas dele, ele já entregou toda a prova para vocês. É igual como eu falo para os meus alunos. Se você prestar bem atenção nas aulas, as provas estão todas feitas nas aulas. Porque a gente pega umas questões, às vezes a mesma questão e resolve em sala. E coloca na prova. Aí o aluno que não tem tanta atenção, ele acaba perdendo, assim, por bobagem, né? Quantas e quantas questões o professor Leão já não colocou na prova dele que ele fez aqui na sala, né? E aí hoje a gente vai falar sobre algumas aplicações e o principal objetivo é a gente resolver questões das aplicações que ele já trabalhou com vocês. Só que tem uma aplicação que ele ainda não trabalhou, né? Que ficou de ver, que é a ideia de pressão e força hidrostática. Então, eu vou falar rapidinho dessa aplicação. Aí, depois que eu falar dessa aplicação, o professor Leão vai dar uma palavrinha com vocês e depois a gente vai só resolver questões das demais aplicações que vocês já viram. Tá? Principalmente comprimento de arco, área de superfície de revolução, trabalho e centro de massa. Tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje é a 30ª aula, né? 30ª aula. Tá bom? Vamos falar de aplicações de integral. Começando por pressão e força hidrostática, tá bom? Bom, o que a gente sabe sobre pressão, tá? Definição de pressão, vocês já conhecem, né? Se uma força de magnitude F for aplicada a uma superfície de área A, então a gente define a pressão exercida por essa força sobre a superfície como o quociente da força pela área, né? Então, você tem uma placa, por exemplo, vamos supor que você pega uma placa de área A e você mergulha essa placa em um recipiente.
a pressão que esse fluido, esse recipiente, vamos considerar que ele esteja cheio de um fluido, por exemplo, água. A pressão que a água exerce sobre essa placa, ela é dada pelo quociente entre a força, que no caso vai ser o peso dessa massa de água, né? Dividido pela área dessa placa, né? Então, o que a gente tem basicamente é isso aqui, ó. Vamos supor que você pegue uma placa aqui de área A, você mergulha essa placa em um recipiente, então você vai ter aqui, digamos aqui, uma coluna de água aqui, né? Acima dessa placa, tá bom? A pressão que essa coluna de água ou de um fluido qualquer exerce sobre essa placa, ela é dada pelo quociente entre a força e a área dessa placa. Tudo bem? Isso aqui a gente já conhece, né? Vamos supor que esse líquido tem uma certa densidade de massa, que é a massa específica dele, uma densidade ρ. Tá bom? Vamos supor, a partir desse princípio. Bom, como é que a gente calcula a densidade de um determinado líquido? Massa sobre volume. Perfeito. Isso aqui é a massa específica, né? Massa sobre volume. Tá bom? Agora, qual que é o volume de água ou do líquido que você estiver trabalhando acima dessa placa? Como é que a gente calcularia esse volume? Observe que isso aqui é semelhante a um prisma, sim ou não? Eu tomei essa placa num formato retangular, mas ela poderia ter qualquer formato, poderia ser uma placa de qualquer formato, tá? Mas independente do formato, o volume de água diretamente acima dessa placa, ele é dado pela área da placa vezes a profundidade. Tudo bem? Esse volume, ele é a área vezes a profundidade, que eu vou chamar de H. Vamos supor que aqui tem uma profundidade H aqui, ó. Tá? Uma certa profundidade H. Então o volume é dado por isso. Ok? Alguma dúvida até aí? Beleza. Então essas são algumas ideias iniciais para a gente levar em consideração. Então o que eu estou falando para vocês é isso aqui, ó. Suponha que você tem uma placa horizontal e fina e eu estou mergulhando ela na horizontal em um fluido com densidade ρ, tá? Então o volume do fluido exatamente acima dessa placa é dado por isso, é a área da placa vezes a profundidade. Então a gente pode concluir que a massa, bom, se a densidade é massa por volume, então a massa é densidade vezes volume. Tudo bem até aí? É só eu passar o volume multiplicando aqui a densidade. Só que esse volume V, a gente já viu que ele é a área da placa vezes a profundidade. Tudo bem? Então essa massa vai ser densidade do fluido vezes a área da placa vezes a profundidade que a placa se encontra em relação à superfície do líquido. Tudo bem? Então a gente pode concluir o seguinte, ó, que a força que esse fluido está exercendo na placa é exatamente o peso. Tudo bem? É a força gravitacional. Peso é massa vezes gravidade. Tudo bem? Então a massa, como a gente já encontrou que a massa é densidade vezes a área vezes a profundidade, essa força vai ser densidade vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes a área vezes a profundidade, em que esse Gzinho aqui é a aceleração da gravidade. Essa é a força que o líquido exerce sobre essa placa. Alguma dúvida até aí, pessoal? Nada de novo sobre o Sol, tá bom? Então a gente conclui que a pressão que esse fluido exerce nessa placa, a gente já sabe que pressão é força pela área. Como a força é isso, substituindo aqui, eu vou poder cancelar a área de cima com a área de baixo. Então a pressão vai ser dada por densidade, gravidade e profundidade. Então olha só, a pressão que esse fluido exerce sobre essa placa, ela depende exclusivamente da densidade do fluido, obviamente, e da profundidade em que a placa se encontra.
Lembrando que se você aumenta a profundidade, a pressão aumenta também, concorda? Se a placa estivesse numa profundidade menor, então a pressão seria menor. Por isso que quando mais fundo se mergulha no mar, no oceano, etc., a pressão vai cada vez mais aumentando, e aumentando. Chega um ponto que, dependendo do material, né, ele não suporta, tá bom? Então a pressão é dada por isso, densidade, gravidade, vezes a profundidade. Agora, pensa comigo, a gente está estudando até agora o problema de mergulhar uma placa na horizontal. Tudo bem? Então, quando ela está na horizontal, existe um princípio da hidrostática que diz que em qualquer ponto, se você toma uma certa direção, qualquer ponto nessa direção recebe a mesma pressão. Tá? Então, nessa placa aqui, se eu tomar qualquer ponto dessa placa, como ela está na horizontal, se eu tomar qualquer ponto dessa placa, a pressão em cada um desses pontos é a mesma. Tudo bem? Por quê? Porque a profundidade é a mesma. Ok? Agora, se eu tomar um ponto aqui, aí a pressão aqui é diferente da pressão aqui. E como a profundidade daqui para cá é menor do que a profundidade daqui para cá, eu digo que essa pressão é menor que essa. Tá bom? Então, o que a gente quer saber agora é, e se a gente não colocasse a placa na horizontal? Se a gente colocasse a placa na vertical? Se a gente colocasse a placa, ao invés de mergulhá-la na horizontal, se a gente colocasse ela verticalmente, se eu pegasse um recipiente aqui, esse recipiente, e colocasse uma placazinha aqui, ó, na vertical, qual que seria a força que esse fluido, que esse líquido, exerceria sobre essa placa? É isso que a gente quer responder agora. Tudo bem? E para a gente responder essa pergunta, a gente usa as ideias do cálculo integral, que vocês já estudaram. É um princípio importante da pressão de fluidos, verificado experimentalmente, de que em qualquer ponto no líquido a pressão é a mesma em todas as direções, tá? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, se você tem uma certa profundidade H, a pressão em todas as direções dessa profundidade H, em todos os pontos da mesma direção é dado por isso. Então, vamos supor que agora a gente vai mergulhar uma placa. Verticalmente, a gente quer calcular qual é a força ou a pressão que esse fluido exerce sobre essa placa. Tudo bem? E para a gente fazer isso, a gente vai considerar o seguinte. Vamos supor que aqui seja a superfície do líquido. Mergulhei essa placa verticalmente. E essa placa, eu vou coloquei esse eixo orientado aqui, para indicar a orientação, que a profundidade está crescendo nesse sentido, tá? De cima para baixo. Então, a placa se encontra desse ponto A até o ponto B. Bem, é o comprimento da placa. Poderia fazer B menos A. Esse comprimento não, essa altura, digamos assim, da placa, tá? E a ideia aqui vai ser a gente usar a mesma ideia que nós utilizamos lá na integral de Riemann. Tá? Eu não sei calcular, a princípio, a força que o fluido vai exercer nessa placa, porque eu tenho profundidades diferentes da placa. Né? Se eu tomo um ponto aqui em cima, a pressão exercida aqui é uma, eu tomo um ponto aqui para baixo, a pressão exercida é outra, e assim por diante. Então a força vai mudando. Né? Como é que a gente pode fazer para calcular a força sobre essa placa como um todo? Né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente vai tomar a seguinte ideia. Do jeito que está lá a ilustração, colocar um eixo aqui. Essa placa vem de A até B. Tá bom? E a ideia vai ser a seguinte. Toma um ponto X aqui, no intervalo AB qualquer. Tá bom? Esse tamanho daqui para cá, ó, eu vou dizer que esse comprimento daqui para cá, ele é a largura da placa em relação a esse ponto X. Eu vou chamar essa largura de W de X. Porque essa largura vai variar
de acordo com o ponto X que eu tomar entre os pontos A e B. Se eu tomar um ponto X bem aqui assim, ó, a largura já é diferente. Esse tamanho é diferente desse. Se a placa fosse um retângulo, a largura seria sempre a mesma. Mas como a placa pode ter um formato qualquer, então essa largura pode ser diferente dessa, é diferente de uma outra. Então, dependendo do ponto X que a gente for tomar, você vai ter uma largura referente a esse ponto. Tudo bem até aí? E o interessante é que qualquer ponto nessa direção recebe a mesma pressão, como a gente já falou. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar a mesma ideia da integral de Riemann, para a gente tentar calcular essa força. Lembrando que a força, deixa eu colocar aqui embaixo, a força era dada pelo quê? Quem lembra? Massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade. Só que a massa é o quê? Densidade do fluido vezes volume. Densidade do fluido vezes volume vezes a gravidade. Só que o volume é quem? Área vezes a profundidade. Então, densidade, gravidade, área vezes profundidade. Essa daqui era a força. Tudo bem? Belezinha. Então, a gente vai usar essa ideia para a gente calcular o seguinte. Eu vou tomar esse intervalo AB e vou tomar uma partição dele. Lembra da integral de Riemann? O professor Leão falou para vocês. Você pegava o intervalo AB e você tomava uma partição desse intervalo, tá bom? Então, eu vou tomar uma partição desse intervalinho. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou dividir esse intervalo AB em N subintervalos, tá bom? Esses intervalos, eles não precisam ter o mesmo tamanho, mas se a gente quiser facilitar a nossa vida, a gente pode tomar todos eles do mesmo tamanho, tudo bem? O tamanho desses subintervalos será ΔX. Cada intervalinho desse vai ter um tamanho ΔX, tá? Vou anotar isso aqui. ΔX. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos olhar para o iésimo subintervalo. Esse aqui é o xi menos 1. Vai dar para ver aí. Esse aqui é o xi. Nesse subintervalo, eu vou tomar o que a gente chama de ponto amostral. Vou tomar um certo ponto, que vai ser o xi asterisco, por exemplo, tá? Eu vou tomar nesse subintervalo aqui, ó, o ponto xi asterisco. E vou olhar para essa faixa aqui. Quando eu divido o intervalo AB em subintervalos, esses subintervalos vão gerar faixas horizontais nessa placa. Então, vou olhar para essa faixazinha aqui, ó, para a iésima faixa. Essa daqui, ó. Vou olhar para essa faixa retangularzinha aqui. Qual que é a altura dessa faixa? ΔX, muito bem. Essa altura aqui é ΔX. Tá bom? E qual que vai ser a largura dessa faixa? Eu vou dizer que a largura dessa faixa vai ser a largura da faixa referente a este ponto xi asterisco. Tudo bem? Então vai ser o W de xi asterisco. E, obviamente, se eu estou tomando esse ponto xi asterisco, eu tenho a profundidade relativa a ele, em relação à superfície do líquido, do fluido. Então, eu vou dizer que daqui para cá, ó, daqui para cá, eu tenho, olha, chegou o totó, eu tenho a profundidade referente àquele ponto, xi asterisco. Alguma dúvida até aí? Chegou já. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Aí, olha só o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Como a gente está tomando essas faixas, e a gente vai fazer no futuro essas faixas cada vez menores, eu estou tomando ΔX bem pequeno. Essa faixazinha, ela é bem fininha.
Aqui ela está grossa, mas ela é bem fininha. Tudo bem? Como ela é bem fininha, a gente pode considerar que em todos os pontos dessa faixa, a pressão exercida é a mesma. Podemos ou não podemos? Podemos. É exatamente a mesma? Não é. Mas, lembra que no futuro a gente vai fazer a quantidade de subintervalo tender a infinito, né? Fazendo os ΔX tenderem a zero. Então, essa faixazinha ela é bem fininha. Então, eu vou considerar que em cada ponto dessa faixa, a pressão exercida é a mesma. Tá bom? Então, qual que vai ser a força exercida nessa faixa? Lembrando que força é densidade do fluido, gravidade, área vezes profundidade. Então, a força exercida nessa iésima faixa, tudo bem? Nessa iésima faixa, vai ser densidade do fluido, aceleração da gravidade, área. Essa área é a área dessa faixazinha. Essa faixazinha é um retângulozinho bem fininho. Como é que a gente calcula a área desse retângulo? Base vezes, então, W de xi asterisco, vezes ΔX. E falta a profundidade referente ao ponto xi asterisco. Tá? Então, eu vou colocar bem aqui, ó, H de xi asterisco. Deixa esse ΔX aqui. Então, a força exercida na iésima faixa vai ser dada aproximadamente por isso. Densidade do fluido, gravidade, largura da placa referente a este ponto, que pertence a essa faixa, profundidade desse ponto, vezes ΔX. Só que a gente vai fazer isso não só para essa, a gente vai fazer isso para todas as faixas. Como eu subdividi um intervalo, AB em N intervalinhos, então eu vou olhar para todas essas faixazinhas aqui, ó. Tá? Vou olhar aqui para baixo também. Vai ficar meio feio aqui. Alguma dúvida até aí? Então, a força em cada uma dessas faixas vai ser dada por isso. Como é que eu calculo a força total, uma aproximação para a força total? Eu somo todas essas forças. Eu vou calcular o somatório da força exercida nessa faixa, nessa faixa, nessa faixa e assim por diante. Tá? Então, a força ela vai ser aproximada pelo somatório, quando I varia de 1 até N, de todas essas forçazinhas, que são dadas por isso. Densidade, gravidade, largura de cada uma das faixas, profundidade de cada uma das faixas, ΔX. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? O que a gente pode fazer daí em diante? Isso aqui é uma soma de rima. O que a gente faz? Você passa o limite. Você passa o limite quando o N tende a mais infinito. Consequentemente, o maior desses ΔX, lembrando que eu tomei aqui os intervalinhos de meio de comprimento, mas não precisa. Esses intervalinhos eles podem ter comprimentos diferentes. Tá? Então, se você tomar os intervalinhos, os subintervalinhos de comprimento diferentes, você faz o máximo dos ΔX desses intervalinhos, que é o comprimento, tender a zero, quando você faz N tender a mais infinito. Tá? Então, essa força vai ser o limite, quando N tende a mais infinito, daquele somatório ali. E varia de 1 até N, densidade, gravidade, largura, profundidade, ΔX. Só que isso aqui, a gente já sabe como a gente pode reescrever isso. Isso é nada mais, nada menos que a integral. No intervalo AB, a densidade, gravidade, largura referente ao ponto X, profundidade referente ao ponto X, dx. Então, é assim que a gente vai calcular a força decorrente da pressão, né, do fluido sobre essa placa, quando você coloca essa placa na vertical. Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Não? Então, essa daqui é a definição, tá? Suponha que uma superfície plana esteja imersa
verticalmente em um fluido com densidade ρ, e que a parte submersa da superfície se estenda de x igual a até x igual a b, ao longo do eixo x no sentido positivo para baixo. Para x entre A e B, suponha que W de x seja a extensão da superfície, que é a largura, e H de x seja a profundidade do ponto x. Definimos então a força que o fluido exerce sobre a superfície dessa maneira, tá? É essa integral que a gente acabou de mostrar, tá bom? Um exemplozinho para a gente entender melhor, tá? A face de um dique, vocês sabem o que é um dique? É tipo uma barragem, né? Então, a face de um dique é um retângulo vertical com altura de 100 pés. Aqui eu estou usando as unidades do... Diga? 100 pés é uma unidade de medida, tá bom? A gente usa mais em metros aqui, né? Que a gente trabalha com SI, mas um pé, salvo engano, ele corresponde a aproximadamente 4,4 metros. Não é uma unidade de medida, tá bom? É em um outro sistema de medidas, tá bom? Então, a face de um dique é um retângulo vertical com altura de 100 pés e extensão de 200 pés. Encontre a força total que o fluido exerce sobre a face quando a superfície da água está no nível do topo do dique. Então, a água está bem aqui no topo do dique. Tudo bem? Considere o peso específico da água igual a 62,4 libras por pé cúbico. Peso específico, aquela densidade que a gente está falando ali, é a massa específica. Peso específico é o quociente entre o peso referente à quantidade de água, referente ao volume. Tudo bem? Peso específico é peso por volume. Alguma dúvida? Então, isso aqui que aparece, ó, densidade máxima, a massa específica vezes a gravidade, isso aqui, esse produto já te dá o peso específico do fluido. Tudo bem? Porque olha só, peso específico, posso chamar o peso específico de delta. Ele é peso por volume. Só que o peso é quem? É massa vezes aceleração da gravidade. Por volume. Só que massa por volume é o quê? É a massa específica. Então, isso aqui é ρ vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, o peso específico, ele já é esse produto. Então, esse produto ele está te dando, é 62,4 libras por pé cúbico, tá bom? Eu quero saber qual é a força que esse fluido vai exercer sobre esse dique, sobre a face desse dique que está na vertical, tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente vai usar o resultado que nós achamos, tá bom? A força, deixa eu só desenhar aqui o dique. Bota as unidades aí para mim, por favor. Bota o slide para mim, por favor. É 100 pés. Aqui são 200 pés. O peso específico, que é densidade vezes gravidade, densidade de massa, né? 62,4 libras por pé cúbico. Tá bom? Então, a força vai ser de quanto? Observe, isso aqui é um retângulo. Tudo bem? Eu vou colocar ele nessa perspectiva para facilitar a nossa vida. Esse retângulo, ele tem dimensões 100 e 200. Tá? Se eu colocar o eixo aqui, ó, orientado no sentido para baixo, como a gente falou, aqui está a superfície da água, tá? Então, o intervalo que a gente vai trabalhar, o intervalo AB, no caso, ele vai ser quanto aqui, para esse exemplo? De 0 a 100, concorda? Eu posso considerar aqui a origem, e aqui, como essa altura é 100, então aqui é 100. Então, intervalo AB, o A vale 0 e o B vale 100. Tudo bem? A largura dessa faixa, para qualquer ponto X que eu tomar nesse intervalo, vai ser quanto? 200, porque essa faixa é um retângulo. Essa placa é um retângulo. Tudo bem? Então, todas essas larguras aqui são iguais. E isso fica legal. Ah, professor, e se a placa fosse diferente? Aí você tem que dar um jeito de encontrar a largura para cada ponto. Tá bom? Então, para esse ponto X aqui, a força exercida vai ser dada pelo seguinte. Vai ser a integral
de 0 a 100. Densidade vezes gravidade é o peso específico que está aqui, 62,4. É só substituir. Vezes, eu estou tomando um ponto X aqui qualquer. Qual é a profundidade referente a este ponto X? É X mesmo. Concorda? A profundidade de 0 até esse ponto X é X. Isso vale para qualquer ponto entre 0 e 100. Então, a profundidade é X. Qual é a largura? 200 dx. Pronto. Essa é a integral que nós temos que calcular. Tá bom? Então, essa força vai ser 62,4 vezes 200. Vou colocar aqui. Vezes a integral de 0 a 100. Tirei, né, as constantes da integral. De x dx. Então, essa força vai ser 62,4 vezes 200. Vezes... Quem é uma primitiva de x? X quadrado sobre 2. Isso aqui variando de 0 a 100. Tá bom? Esses 200 com esse 2 aqui, a gente já pode simplificar, né? Que fica 100. Então, essa força aqui vai ser 62,4 vezes 100 dá 6.240 vezes 100 ao quadrado. E no zero vai dar 0. Tudo bem? Então, é apenas isso aqui. Então, essa força vai ser igual a 6.240 vezes 100 ao quadrado. Então, vem mais 4 zeros aqui. Ó. Então, é 62 milhões. Aqui a unidade sai em libras, não sai em newton. Tá? Porque eu não estou usando a distância em metros, aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado, etc. Quando você usa aqui... unidade de comprimento pé, a força aqui sai em libras, tá bom? Então, essa seria a força exercida por essa placa, por esse fluido nessa placa, nesse dique. Alguma dúvida? Não? Tá, só para a gente fechar essa parte e já ir para as outras aplicações, eu vou dar só a ideia dessa. Essa daí é basicamente o mesmo contexto. Eu quero a força exercida nessa placa, só que agora essa placa é um triângulo isósceles, tá? E aí nós temos aqui, ó, aqui é a superfície do líquido, aqui tem o triângulo isósceles, tá? Essa distância daqui para cá, ó, são 3 pés. Bota lá, por favor. Essa altura daqui para cá, que é a altura do triângulo, são 4 pés, e a base desse triângulo mede 10 pés. Tá bom? Ele deu o peso específico ali, ele está mergulhado em óleo, ou seja, a densidade vezes gravidade são 30 libras por pé cúbico. Ok? Eu quero a força também nessa placa. Só que agora, quando você colocar o eixo aqui, ó, vamos primeiro pensar no intervalo AB. Olha bem para essa ilustração e me diz, qual é o intervalo AB? De 0 a 4? De 0 a 7? De 3 a 7. Porque você tem que olhar onde a placa se encontra. Ela se encontra daqui até aqui. Daqui, se eu considerar aqui sendo 0, daqui para cá mede quanto? 3. Então, bem aqui é 3. E daqui para cá mede quanto? 4. Daqui para cá mede 4. Como eu já tenho 3 aqui, aqui é 7. Tudo bem? Então, a força ela vai ser a integral de 3 a 7. Densidade vezes gravidade está ali. Vou repetir aqui. Só que me falta, se eu tomar um ponto X qualquer aqui, me falta a largura da placa referente a este ponto X. Como que a gente faz para encontrar essa largura? Alguém dá alguma ideia? Como nós faríamos para encontrar a largura da placa referente a este ponto X? Semelhança de triângulo. Muito bem. Dá um ponto para esse rapaz, viu, Leão? Merece. Semelhança de triângulo. Eu tenho esse triângulo menor e o triângulo maior. Tudo bem? Então eu posso fazer, por exemplo, a altura desse triângulo maior, desse triângulo menor, está para a base dele.
assim como a altura do triângulo maior está para a base dele. Quanto que é a altura desse triângulo menor? X menos 3, muito bem. Daqui para cá não é X? Daqui para cá não é 3? Então daqui para cá vale quanto? X menos 3. Então isso aqui daqui para cá, ó, é X menos 3. Então você vai fazer X menos 3 está para este, assim como 4 está para 10. Aí você encontra o w de x, que é a largura, e depois substitui na integral e calcula. Tá bom? Eu não vou fazer isso porque tem muitas outras coisas para a gente falar ainda na aula de hoje. Alguma dúvida sobre essa aplicação, gente? Não? Vamos lá. Então vamos revisar agora algumas aplicações que o professor Leão trabalhou. Tá? A gente quer falar de 3, na verdade 4, né? Centro de massa, trabalho, comprimento de arco e área de superfície de revolução. E para isso a gente vai resolver exercícios, tá? Mas eu trouxe aqui só para a gente relembrar um pouquinho, tá? Como é que a gente pode calcular as coordenadas do centro de massa de uma placa fina de densidade homogênea, né? Digamos assim. As coordenadas x barra e y barra do centro de massa, que também é chamado de centroide, né? É dada por aquilo, tá? É 1 sobre A, o x barra é 1 sobre A vezes a integral de A até B, de x vezes f de x dx. E o y barra, 1 sobre A vezes a integral de A até B, de meio vezes a função f de x ao quadrado dx, onde esse A, ele é a área da placa. Ou seja, o A é a integral de A até B da função f de x, né? Porque aquela função ali, aquela região é a área abaixo do gráfico daquela função f, tá? Não negativa. Então, aquela área ali é nada mais, nada menos que a integral daquela função. E o professor Leão deve ter falado para vocês também que caso a região esteja compreendida entre os gráficos de duas funções, para a gente calcular as coordenadas do centro de massa, a gente faz desse jeito aí, tá? Considere agora que a região está compreendida entre os gráficos das funções f e g, onde a f é maior que a g no intervalo AB. Então, as coordenadas do centroide são 1 sobre A vezes x vezes a diferença da função entre as funções, f de x menos g de x, e o y barra é 1 sobre A vezes a integral de meio vezes a diferença entre os quadrados das funções f e g. Tudo bem? Onde a área é a área entre os gráficos das funções no intervalo AB, ou seja, vai ser a integral de A até B de f de x menos g de x. Lembrando que eu estou tomando a f maior que a g naquele intervalo. Alguma dúvida? Isso aí o professor já falou, é só para a gente relembrar. Vamos resolver alguns exercíciozinhos, tá bom? Começando por esses. Determine as coordenadas do centroide da região, delimitada por letra A, y igual a e elevado a x, y igual a 0, x igual a 0 e x igual a 1. Letra B é a função y igual a x ao quadrado, x igual a y ao quadrado, aí eu tenho uma função de x em relação a y, tá? X em função de y. X igual a 0 e x igual a 1. Vamos fazer a letra A, tá bom? Eu tenho várias questões aqui, eu não sei se o tempo vai nos permitir. Que horas acaba essa aula? 11? Tá. Então, não sei se o tempo vai permitir resolver tudo. Então, eu vou fazer uma dessa, depois eu vou para uma de trabalho, depois eu vou para uma de comprimento de arco e uma de área de superfície de revolução. Aí, se der tempo, eu volto e resolvo as outras. Tá bom? Então, eu vou fazer primeiro a letra A dessa daqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos esboçar a região para facilitar a nossa vida, né? Entender que região é essa. Bom, as funções, deixa eu colocar aqui as funções, são y igual a e elevado a x, y igual a 0, x igual a 0 e x igual a 1. Tá? Bom, vamos lá. Y igual a e elevado a x é a exponencial de base e. Como que é o gráfico dela? É o gráfico de uma exponencial mesmo, né? Como a gente já está acostumado.
E ela toca nesse ponto aqui, que é o ponto qual? 1, certo? É quando x é 0. Só colocar x igual a 0 aqui, e elevado a 0 dá 1, tá bom? Y igual a 0, quem é essa reta? Y igual a 0? É o eixo das abscissas, tudo bem? X igual a 0, eixo das ordenadas. X igual a 1, é esse eixo bem aqui, né? X igual a 1. Então, que região a gente está interessado em trabalhar? Vamos lá. É a região compreendida entre as curvas y igual a e elevado a x, que é o gráfico da exponencial, y igual a 0, que é o eixo das abscissas, x igual a 0, que é o eixo das ordenadas, e x igual a 1, que é essa reta vertical. Então, a região que nós estamos interessados é essa aqui, ó. Tudo bem? Eu quero o centroide dessa região. Tem um ponto aqui, e eu quero as coordenadas x barra e y barra dele. Lembrando que x barra é igual a 1 sobre a vezes a integral de a até b de x vezes f de x dx. E o y barra é 1 sobre a vezes a integral de a até b de meio vezes f de x ao quadrado dx. Esse A é a área dessa região. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular é a área dessa região. A área dessa região, ela é dada pelo quê, gente? Ela é integral de quanto a quanto? De 0 a 1. De quê? De e elevado a x, dx. Tudo bem? Isso aqui, quem é uma primitiva de e elevado a x? É e elevado a x, é a própria, variando de 0 a 1. Tá? Então, essa área, ela vai ser e elevado a 1 menos e elevado a 0. Ok? E elevado a 1 é e elevado a 0 é 1. Então, essa daqui é a área. Belezinha? Agora, vamos calcular o x barra. É a abscissa do centroide dessa região. Quem é que vai ser essa abscissa? Vai ser 1 sobre a área é essa. Então, 1 sobre e menos 1, vezes a integral de 0 a 1, de x vezes f de x, ou seja, x vezes e elevado a x dx. Aí eu preciso calcular essa integral. Então, vamos encontrar a primitiva, ou a família de primitivas, dessa função aqui, e elevado a, x vezes e elevado a x dx. Tá? Vamos usar a formulazinha da integração por parte. A gente pode usar aquela assim, né? Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Foi essa que tu usaste, Leão? Ou foi a f de x, g' de x? Como eu não sou Leão, vou fazer assim mesmo. Tá bom? É a mesma coisa, né, gente? Não tem diferença nenhuma. O U é a f de x, o dv é a f' de x. É a g' de x, tá bom? Então, não tem diferença nenhuma. Então, vamos lá. Vamos olhar para cá. Eu escolho uma para ser a função u e uma outra para ser a diferencial da função v, tá? Quem que vocês escolheriam para ser a função u aqui? X, né? Porque você vai derivar e se eu escolher a dv como e elevado a x dx, a primitiva dela eu sei, né? Então, fica mais simples. Então, aqui eu derivo a função u, derivada de x é 1 dx, né, que é o próprio dx. E uma primitiva de e elevado a x é a própria e elevado a x. Tá bom? Então, a primitiva de x vezes e elevado a x dx é, pela formulazinha u vezes v, então é x vezes e elevado a x, menos a integral de v du. Então, e elevado a x dx. Tá bom? Então, isso aqui vai ser x vezes e elevado a x menos uma primitiva de e elevado a x, é a própria e elevado a x. E se eu quiser deixar bonitinho, eu ponho e elevado a x vezes x menos 1, mais a constante de integração. Tudo bem? Observa que eu encontrei a primitiva dela, sob o ponto de vista das integrais indefinidas, tá?
Só que aqui eu tenho uma integral definida. Tá? Então, eu vou pegar aquela primitiva e vou variar no intervalo de 0 a 1, para encontrar a abscissa do centroide, tá bom? Então, o x barra vai ser 1 sobre e menos 1, vezes a integral de 0 a 1 dessa função, que tem primitiva igual a isso. Então, é e elevado a x vezes x menos 1, isso aqui variando de 0 a 1. Observa que a constante não preciso colocar, né? Porque depois, quando eu variar, elas vão se cancelar, tá bom? Então, isso aqui vai ser 1 sobre e menos 1, vezes, no 1, vai ficar e elevado a 1, vezes 1 menos 1, menos, no 0, vai ficar e elevado a 0, vezes 0 menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, esse x barra aqui vai ser 1 sobre e menos 1. Aqui vai dar 0, então isso aqui vai zerar. E elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos, esse menos daqui fica mais. Então, vai ficar 1 vezes isso, que dá isso mesmo. Tudo bem? Então, essa daqui é a abscissa do centroide daquela região. Tá bom? E a ordenada? Bom, a ordenada... a gente usa aquela outra fórmulazinha. Ordenada do centroide. Tá aqui, ó. 1 sobre A. O A a gente já encontrou. É E menos 1. Tá? Então, fica meio do quadrado da função. Então, é 1 sobre A, 1 sobre E menos 1, vezes a integral de 0 a 1, de meio, vezes o quadrado da função. A função é e elevado a x. Então, é e elevado a x ao quadrado de x. Tá? Esse meio é constante, eu posso tirar aqui, né? Esse y barra vai ser 1 sobre 2 vezes e menos 1. Meio vezes isso, é isso. Tá? Vezes, isso aqui é nada mais, nada menos que e elevado a 2x dx, certo? Eu uso a propriedade da potência, potência de potência, tá? Então, esse y barra, ele vai ser 1 sobre 2 vezes e menos 1, vezes, que é uma primitiva de e elevado a 2x sobre 2, né? E elevado a 2x sobre 2, porque a gente vai ter que usar a regra da cadeia, né? E elevado a 2x sobre 2. Quando eu derivo isso, derivada de e elevado a 2x é a própria e elevado a 2x, só que eu tenho que multiplicar pela derivada de 2x pela regra da cadeia. Aí o 2 que vai aparecer vai cancelar com esse e eu volto para a função original, tá? Isso aqui variando de 0 a 1. Esse 1 sobre 2 é constante, eu posso tirar logo daqui. Tá? Então, vai multiplicar 2 com 2, 4. Então, y barra vai ser 1 sobre 4 vezes e menos 1, vezes... Aí, no 1, vamos variar essa parcela no 1 e 0. Então, no 1 vai ficar e elevado a 2 vezes 1, menos, no 0 vai ficar e elevado a 2 vezes 0, que aqui vai dar 0, e, portanto, isso aqui vai dar 1, tá? Então, esse y barra vai ser 1 sobre 4e menos 1, vezes, aqui é e ao quadrado menos 1. Tá certo? Para aí ou dá para fazer mais alguma coisa? Pode parar aí, não tem problema, mas para ficar mais bonitinho, né, para o professor dar aquele ponto redondo, o que pode fazer aí? Cortar o e ao quadrado? Hã? Diferença de quadrados, né? Isso aqui é o mesmo que e ao quadrado menos 1 ao quadrado, sim ou não? Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, como e mais 1 vezes e menos 1. Sim ou não? Tá bom? Então, agora eu posso cancelar esse. Tá? Então, esse y barra, ele é e mais 1 sobre 4. Tudo bem?
Então, as coordenadas do centroide, que são x barra e y barra, são 1 sobre e menos 1 e e mais 1 sobre 4. Isso aqui, usando uma calculadora, isso vai ser aproximadamente 0,58 e 0,93. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo bem, pessoal? Tá. Vamos lá. Trabalho. Vamos relembrar trabalho. O trabalho realizado por uma força F de x, deslocando uma partícula de x igual a A até x igual a B, lembrando, mesma direção e sentido, tá? É dado por isso, tá? Estou chamando o trabalho aí desse W, tá? Então, W vai ser a integral da função força, que modela a força do problema. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? E aí eu trouxe esses dois probleminhas, tá? Uma partícula se move ao longo do eixo x sob a ação de uma força F de x em newtons, quando a partícula está a x metros da origem. Ache o trabalho realizado quando a função força for isso, e a partícula se move de 1 até 3, ou quando a função força for essa, e a partícula se move de 0 até π sobre 2. Qual que vocês querem que eu faça? A ou a B? B? Tá, dá bem que vocês escolheram a B, que a B é mais fácil. Não, agora vocês já escolheram a B. É mais fácil, não, estou brincando, ela é tão fácil quanto a letra A. Só que as técnicas de integração são diferentes, né? Na letra B, vocês acham que a gente vai usar o quê para calcular a integral, né? Porque o trabalho realizado pela força da letra B é a integral de 0 a π sobre 2 de e elevado ao seno de x vezes o cosseno de x dx. Não é isso? Vocês acham que a gente vai usar qual técnica de integração aí? Substituição. E na letra A, vocês acham que a gente iria usar qual técnica? Por parte. Tá bom? Na letra A, a gente iria usar por parte. Mas como a gente já fez uma na aula de hoje de substituição, por parte, vamos fazer essa de substituição, tá? Então, qual é a substituição boa aqui? Vou chamar U de quem? De seno de x. Por quê? Porque quando eu derivo, quando eu calculo a diferencial de U em relação a x, derivada do seno é cosseno de x dx. E cosseno de x dx está aqui. Tá bom? Só que lembra que a gente está fazendo uma substituição, eu tenho que mudar os limites de integração. Tá bom? Então, quando x é 0, o U vai ser o seno de 0, certo ou não? Quanto que é o seno de 0? É 0. Tá? Quando x é π sobre 2, o U vai ser o seno de π sobre 2. E quanto que é o seno de π sobre 2? 1. Perfeito. Então, o trabalho vai ser dado pela integral de 0 a 1 de e elevado ao seno, que eu chamei de U, e cosseno x dx é du. Então, olha como ficou fácil agora. Tá bom? Então, esse trabalho, ele vai ser uma primitiva de e elevado a U, é a própria e elevado a U, variando de 0 a 1. Então, esse trabalho, ele vai ser e elevado a 1 menos e elevado a 0. Então, esse trabalho é e menos 1 joules. Tá? Unidade de trabalho. Alguma dúvida? Tudo bem? Perfeito, então. Tá? A aplicação de trabalho eu acho que é uma das mais simples, tá? Dependendo do problema. Porque se você olhar lá o livro do Stuart, ou outros livros de cálculo, ele tem umas questões de trabalho ali que dá um trabalho para fazer, né? Que são aquelas questões que ele não te dá a fórmula da força, que modela a força.
Ele dá, por exemplo, sei lá, imagina que você tem uma corrente pendurada em uma parede e eu quero saber qual é o trabalho para elevar toda essa corrente, né, para o topo da parede, alguma coisa do tipo, tá? Então, questões como essa dão um certo trabalho, de fato. Vamos para a próxima. Vamos lembrar comprimento de arco. Tá? Comprimento de arco, que a definição diz assim, ó, se a derivada de uma função f é contínua no intervalo AB, então o comprimento dessa função f para x variando no intervalo AB é dado por essa forma. Tá bom? E aí o problema, entre aspas, de você calcular, de você resolver problemas de comprimento de arco ou de área de superfície de revolução, é que tem uma formulazinha aí que às vezes é meio chatinha de você lembrar, tá? Mas como vocês estão estudando isso aí desde, eu acho que semana passada, né, que o professor viu isso, ou não? Foi, né? Desde semana passada, então não vai ser problema para vocês lembrarem dessa formulazinha, tá? E em geral, pessoal, o professor Leão com certeza já falou isso para vocês, em geral, as integrais que surgem da fórmula de comprimento de arco são integrais que muitas vezes dá muito trabalho para você resolver e às vezes você nem consegue resolver por métodos algébricos, só por métodos numéricos. Mas aqui a gente quer passar para vocês a ideia e a teoria do conteúdo de maneira que vocês usem, por exemplo, no futuro, as ferramentas tecnológicas que te permitem resolver isso aí com apenas um clique. Né? Você joga no computador, o computador te dá a solução numérica dessa integral aí rapidamente. Tá bom? Só que para você mandar o computador resolver, você precisa pelo menos saber montar a integral. Tá bom? Então, coisas como essa que a gente prioriza aqui, a gente quer que vocês saibam daqui, pelo menos sabendo montar a integral de um comprimento de arco, de uma área de superfície de revolução, tá? Obviamente, se você souber calcular, resolver a integral por métodos algébricos, é muito melhor, tá bom? Mas pelo menos isso a gente quer. Então, bota lá de novo pra gente. Ah, não, a fórmula aí tá, o exercício, né? Os exercícios eu trouxe esses dois, tá? Eu vou fazer o primeiro exemplo. Depois eu vou fazer o primeiro exemplo de área de superfície de revolução. E depois eu volto para esses exemplos, tá? Lembrando que a fórmula do comprimento de arco é a integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx, tá? E aí, olha só, o primeiro exemplo, ele está pedindo apenas para você determinar a integral. Não é para você resolver a integral, é só para você escrever a integral que fornece o comprimento dessa curva aí, ó. A curva é dada pela função f de x igual a raiz quadrada de 4x menos 2, onde o x varia de meio até 2. Tá bom? Então, o que a gente quer fazer nesse exemplo é escrever a integral que te dá o comprimento dessa curva aí. Tá bom? Aí, no outro exemplo, a gente quer calcular propriamente o comprimento. Tá? Então, vamos lá, gente. O que a gente tem que fazer para calcular o comprimento de arco? A gente tem que primeiro derivar a função. Depois que você deriva a função, você eleva essa derivada ao quadrado. Depois que você elevar essa derivada ao quadrado, você soma uma unidade a ela. E depois que você fizer isso, você tira a raiz quadrada desse resultado. E, por fim, você integra. Eu gosto de seguir esse passo a passo. Tá bom? Então, primeiro o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai encontrar a derivada dessa função. Tá bom? Quem é a derivada da raiz quadrada de alguma coisa? 1 sobre 2 raiz quadrada dessa coisa. Tá? Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4x menos 2, mais apenas isso? Agora eu multiplico pela derivada dessa coisa, pela regra da cadeia. E a derivada de 4x menos 2 é 4. E aqui eu posso simplificar, sim ou não? 4 por 2 dá 2. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre raiz quadrada de 4x menos 2.
Tá bom? Alguma dúvida até aí? O que a gente faz agora? Eleva ao quadrado a derivada. Então, vamos lá. Eleva ao quadrado a derivada. Então, eu vou pegar isso e vou elevar ao quadrado. 2 sobre raiz de 4x menos 2 ao quadrado. Como é que vai ficar? 2 ao quadrado, 4. Raiz quadrada de 4x menos 2 ao quadrado, 4x menos 2. Tá bom? Aqui eu posso até simplificar por 2. Tá? Então, essa derivada ao quadrado, ela fica como 2 sobre 2x menos 1. Eu estou simplificando tudo por 2. Em cima e embaixo, 4 por 2 dá 2. 4x menos 2 sobre 2 dá 2x menos 1. Porque 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Tudo bem? E agora o que é que eu faço? Eu pego esse resultado e somo uma unidade. Então, 1 mais o quadrado da derivada. Isso vai ficar 1 mais 2 sobre 2x menos 1. Tá? Isso aqui vai ficar, tirando o mínimo aqui, né? Multiplica 2x menos 1 mais 2 sobre 2x menos 1. Tá bom? Então, isso aqui vai dar 2x mais 1 sobre 2x menos 1, certo? Tá bom? E, por fim, o que a gente faz? Tira a raiz quadrada desse resultado. Então, o comprimento de arco vai ser a integral. Qual é o intervalo de integração? De meio a 2, da raiz quadrada disso, que é 1 mais a derivada da função ao quadrado. Então, 2x mais 1 sobre 2x menos 1 dx. Pronto. Tá bom? Então, era isso que o problema queria, nessa daí. Alguma dúvida? Belezinha. Aí, depois eu faço esse segundo exemplo, tá bom? Vamos para comprimento, para a área de superfície de revolução, para a gente relembrar. O professor Leão falou para vocês que se você toma uma função contínua e não negativa, em um certo intervalo AB, a área da superfície de revolução gerada pela rotação dessa função, do gráfico dessa curva, do gráfico dessa função, em torno do eixo X, é definida por essa integral aí, tá? Integral de A até B, de 2π vezes a f de x, vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx, tá? Isso em torno do eixo X, tá? Em torno de OX, do eixo X, tá? Aí, se for em torno do eixo Y, quem lembra? Porque o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, ó. Eu estou pegando o gráfico aqui, ó. Esse gráfico da F, no intervalo AB, e estou rotacionando ele em torno do eixo X. Né? Então, estou fazendo isso aqui, ó. Tá? É isso que eu estou fazendo. E aí eu estou calculando a área dessa superfície de revolução. Belezinha? A área dessa superfície de revolução é dada por essa integral. Ok. Agora, se eu pegasse esse mesmo gráfico e rotacionasse agora em torno do eixo Y. Como é, tia? IF de X? Pi. Olha, o professor Leão deve ter falado que, para você entender essa fórmula, isso aqui é nada mais, nada menos que o comprimento de arco dessa função. Sim ou não? Sim ou não? Tá bom? Esse 2πf de x, isso aqui é o comprimento. Se você tomar aqui, ó, você toma um ponto x qualquer aqui, aí você olha para essa circunferência aqui, ó.
f de x é nada mais, nada menos que o raio dessa circunferência. Tudo bem? Referente a este ponto x. Isso aqui é f de x. Então, esse comprimento aqui, já que é o comprimento de uma circunferência, ele é dado por 2π vezes o raio. Só que o raio é f de x, por isso que aparece esse 2π f de x. Tudo bem? Aí é como se fosse uma ideia meio que lúdica, é como se você estivesse pegando todos os comprimentos de todas essas circunferências e somando todos esses comprimentos. Só que quando você faz isso, você percorre esse comprimento dessa curva. Por isso que aparece isso aqui, ó. Tudo bem? Então, a integral em torno do eixo x é isso. É isso aqui. Agora, em torno do eixo y é a mesma coisa. Só que eu tenho que olhar agora para essa circunferência e encontrar o raio dela. Quem é o raio dessa circunferência? 2πx, perfeito. Porque o raio está aqui, ó. O raio agora é esse tamanho. E esse tamanho é quem? X. Então, a integral, quando for em torno do eixo x, em torno do eixo y, vai ser 2πx raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado de x. Isso aqui é em torno de OY, em torno do eixo y. Tá bom? Alguma dúvida? Então, quando for em torno do eixo x, você olha para o comprimento da circunferência. O comprimento dessa circunferência aqui, o raio dela é f de x. Então, é 2π f de x vezes o comprimento da curva, que a gente já sabe. Se for em torno do eixo y, você olha para o comprimento dessa circunferência aqui. Só que o raio dela agora é x. Então, é 2πx vezes o comprimento da curva. Belezinha? Tem uma maneira alternativa de você calcular essa daqui, em torno do eixo y, que é você escrever, essa função aqui é uma função y em função de x. Mas eu poderia integrar ela em relação ao eixo y. Mas como é que eu faria isso? Eu usaria essa mesma fórmula, só que eu escreveria x em função de y. Escreveria x em função de y. Aí você pode usar essa mesma fórmula. Tá? Só que você vai integrar em relação ao eixo y. Tá? Mas para facilitar, a gente usa essa mesmo que já resolve nossos problemas. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Posso passar? Então vamos lá. Exemplo. Determine a integral que fornece a área da superfície de revolução gerada pela rotação do gráfico da função. É a mesma função do exemplo anterior. E o mesmo intervalo de integração. Só que eu quero a área da superfície de revolução agora em torno do eixo x e em torno do eixo y. Tá bom? Alguma dúvida? Então, como é que vai ficar essa daí? Bom, a gente já teve o trabalho de encontrar o comprimento de arco dessa curva, nesse intervalo, certo? A gente já fez isso, está aqui, ó. Esse é o comprimento de arco dela. Isso aqui é isso aqui, ó. Para aquela função. Então, o que falta é só isso. Tá? Então, para aquele exemplo, a letra A, eu quero em torno do eixo OX, né? Então, a área da superfície de revolução vai ser a integral de meio até 2 de 2π f de x, certo? Quem é a f de x? A f de x é a raiz quadrada de 4x menos 2. Certo? Isso aqui é a f de x. Ó. Isso aqui é a f de x. Vezes o comprimento da curva. Só que o comprimento da curva a gente já encontrou no exemplo anterior. Então, vezes a raiz quadrada de 2x mais 1 sobre 2x menos 1 dx. Isso aqui é a raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. É o comprimento de curva. Pronto. Essa é a integral que te dá a área da superfície de revolução gerada pela rotação daquela função. A função é f de x igual a raiz quadrada de 4x menos 2,
no intervalo de meio até 2, em torno do eixo X. Tudo bem? Alguma dúvida? E se fosse em torno do eixo Y, como que pede a letra B, em torno do eixo Y, essa área vai ser dada pelo quê? Integral de meio até 2, de 2πx vezes o comprimento da curva. 2x mais 1 sobre 2x menos 1 dx. Pronto. Era isso que o problema queria. Só para a gente montar essas integrais aí. Não teria. Ele pergunta se eu teria coragem de resolver isso aí. Eu não teria. Mas quem quiser resolver, fique à vontade. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Diga. De x e a de y. As duas. De nada. Beleza, então vamos para os outros problemas, tá? Agora vamos fazer esse aqui do comprimento de curva. Vamos fazer o segundo exemplo. O segundo exemplo era para a gente calcular o comprimento dessa curva aí. Como que a gente calcula o comprimento dessa curva, pessoal? A curva é x² sobre 4 menos o log natural de x sobre 2. x² sobre 4 menos o log natural de x sobre 2, onde esse x está variando de 1 até 2. Tá? Vamos tentar seguir aquele passo a passo, né? Derivada ao quadrado, 1 mais derivada ao quadrado, raiz quadrada de 1 mais derivada ao quadrado. Tá bom? Vamos lá. Derivada da função. Quem é a derivada de x² sobre 4? Agora que eu vou entregar as questões da prova, o pessoal está indo embora. X sobre 2, muito bem. Tudo bem, gente? Porque o 2 cai, vai ficar 2x sobre 4, e a gente simplifica por 2, fica x sobre 2. Tá? Menos derivada de log natural de x sobre 2. 1 sobre 2x, né? Porque log natural, derivada de log natural é 1 sobre x. Então fica 1 sobre 2x, tá bom? Aqui, de maneira esperta, a gente pode pôr o meio em evidência, porque o meio está aparecendo nos dois fatores, tá? Então, eu vou pôr o meio aqui em evidência. Então, vai ficar 1 menos, x menos 1 sobre x. Belezinha? Aí, agora, o que a gente faz? Pega a derivada e eleva ao quadrado. Então, eu vou elevar isso ao quadrado. Meio vezes x menos 1 sobre x ao quadrado. Como é que vai ficar isso? Vai ficar meio ao quadrado é 1/4. O quadrado disso, usando o quadrado da diferença de dois termos, é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Todo mundo entende isso? Sim, né? Tá. Então, isso aqui vai ser 1/4 vezes... Aí, olha só que bacana. Esse x com esse x cancela. Fica x ao quadrado menos 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Eu acho que por aqui tá bom, né? Ok? Hã? Cortar, o que você cortaria? Não. Esse aqui? Com esse? Não, não dá. Porque aqui está somando, tá bom? Tá, então já calculei o quadrado da derivada. Agora eu somo uma unidade a isso. Somo uma unidade a isso. Então vai ficar 1 mais o quadrado da derivada da f. Então fica 1 mais tudo isso. 1 mais 1/4 de x ao quadrado menos 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? O que você faria aí para somar isso aí? Você tem duas opções. Ou você aplica a distributiva para depois somar, ou você pode fazer assim, ó. Eu gosto de fazer assim. 1/4, coloca 1/4 em evidência. Tá bom? Quando eu coloco 1/4 em evidência,
Aqui vai ficar 4 mais x ao quadrado menos 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Por quê? Porque quando eu multiplico 1/4 vezes 4 dá 1. E 1/4 vezes isso volta para cá. Tudo bem? Alguma dúvida? Mas se você não quiser, você poderia aplicar a distributiva e depois somar com esse 1, tá bom? Não tem problema algum. Agora, olha só, isso aqui é 1/4 vezes x ao quadrado, 4 menos 2 dá 2, mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem até aí? Agora para e pensa. O próximo passo é tirar a raiz quadrada disso. Você conseguiria reescrever essa parcela, essa expressão, como uma forma que facilitasse quando você tirasse a raiz quadrada disso? Olha para aquela soma ali, x ao quadrado mais 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Como eu posso reescrever aquilo? Perfeito. Isso aqui é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, lembra? Qual é a série que a gente estuda isso, Leão? E Leão? Qual é a série que a gente estuda trinômio quadrado perfeito? 7º ano, né? 4ª série? 4ª série, nem conheceram o que é álgebra ainda. Mas eu acho que é 7º ano, né? Eu acho que deve ser 7º ano. Vocês lembram como você determina se um trinômio é um trinômio quadrado perfeito? Você tira a raiz quadrada dos extremos, aí você multiplica por 2 o resultado. Se o resultado que você obtiver após a multiplicação for o termo do meio, então ele é um trinômio quadrado perfeito, né? Olha, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Quem é a raiz quadrada de 1 sobre x ao quadrado? 1 sobre x. Aí multiplica por 2 isso aqui, ó. Aí esse x cancela com esse. Então fica 2, que é esse aqui do meio. Então eu posso escrever eu digo que esse fator é um trinômio quadrado perfeito. Então ele pode ser reescrito como esse mais esse ao quadrado. Legal, né? 7º ano. Então isso aqui fica assim, ó. Isso aqui é 1/4 vezes x mais 1 sobre x ao quadrado. Né? Porque quando eu desenvolver, ó, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai cancelar, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Aí agora o último passo é tirar a raiz quadrada disso, né? Então, o comprimento de arco vai ser integral de 1 a 2, né? Que é isso aqui, ó, de 1 a 2, da raiz quadrada disso aqui, 1/4 vezes x mais 1 sobre x ao quadrado dx. Tá bom? Então, isso aqui vai ser a integral de 1 a 2. Raiz quadrada de 1/4 é? Raiz quadrada de x mais 1 sobre x ao quadrado é? Módulo de x mais 1 sobre x. Cuidado. É. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Tudo bem? Mas, como a gente está em um intervalo onde os valores de x são positivos, então isso aqui vai ser positivo, então eu posso colocar x mais 1 sobre x mesmo, dx. Belezinha? Então, esse comprimento vai ser, esse meio eu posso tirar na integral. Uma primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Primitiva de 1 sobre x, log natural do módulo de x, mas novamente o intervalo é positivo, né? Valores positivos, então não precisa do módulo. De 1 a 2. Belezinha? Alguma dúvida? Então esse comprimento vai ser meio vezes, no 2, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, mais log natural de 2, menos, no 1, fica 1 ao quadrado sobre 2, aí aqui vai aparecer mais, e fazendo o jogo de sinal vai ficar menos, o log natural de 1. Só que o log natural de 1 é quanto? É 0. Isso aqui é 0. Então vai ficar 4 sobre 2 menos 1 sobre 2. 4 sobre 2 menos 1 sobre 2 é quanto? 3 sobre 2. Então é meio vezes 3 sobre 2
mais o log natural de 2. Então, aplicando a distributiva, isso fica 3/4 mais meio do log natural de 2. Então, esse é o comprimento daquela curva. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então pode ser agora. Yasmin e Eduarda, Engenharia Elétrica, compareçam. Venham aqui, meninas. Por favor, Yasmin e Eduarda. Salva de palmas para ela, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Bom dia a todos. A gente é do curso de Engenharia Elétrica e a IAS fez uma homenagem para o Raimundo. Coloca aí. Oh. É o nosso novo wallpaper. Dá para colocar no fundo. Eu já tinha visto. Muito legal. Parabéns, meninas. Parabéns, professor Leão. Parabéns para vocês, tá? Arrebentem nessa prova 12 e boas férias para vocês, né? Aproveitem um pouquinho, mas não deixem de estudar, tá bom? Quer falar alguma coisa, Leão? Deixa o Leão vir aqui se despedir de vocês. Pode ser uma boa ideia. Eu já tinha visto essa imagem, acho que foi no celular dela, inclusive. É bom que está registrado, a gente já sabe de quem retirar ponto, né? Tá bom? Então, boas férias, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês. Espero que a gente tenha contribuído bastante no conhecimento de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.